Dragon Ball Super pode até ter acabado com Dragon Ball GT como sequência, mas é fato também que o Super trouxe vários elementos inspirados na saga que apresentou o Super Saiyajin 4. Nesse vídeo de hoje eu vou listar 7 dessas referências e inspirações que Dragon Ball Super trouxe de Dragon Ball GT e que eu acho que você não percebeu. 7 referências incríveis a Dragon Ball GT em Dragon Ball Super. 1. Mosco inspirado no Ludo. Se você assistiu o Torneio do Poder de Dragon Ball Super, deve ter percebido que o Deus da Destruição do Universo 3, Mosco, tem uma carinha bem familiar. Isso se deve ao fato de que ele possivelmente foi inspirado no Deus da Destruição Ludo de Dragon Ball GT. Além do fato de Ludo também ser um Deus da Destruição, fajuto é claro, ambos são grandes seres robóticos na mesma tonalidade de verde, ambos têm juntas cinza metálico, ambos possuem uma estrutura redonda na barriga, ambos possuem dedos marrons revestidos de listras, ambos apresentam uma chapa metálica na cabeça e uma estrutura redonda nos ouvidos, e ambos possuem o olho laranja. Além de tudo isso, tanto Mosco quanto Ludo são na verdade recipientes. Mosco é a armadura robótica do verdadeiro Deus da Destruição, Muli, enquanto Ludo é um grande recipiente projetado para reunir energia para Baby. Por último, podemos citar ainda que Toyotaro, que foi quem criou o design de Mosco, certa vez fez uma brincadeira onde desenhou Ludo como sendo o próximo Deus da Destruição do Universo 7, o que reforça a ideia de que Mosco foi inspirado no personagem de Dragon Ball GT. 2. Coice Areta inspirado na Super Mega Cannon Sigma. Se você não está se lembrando quem é Coice Areta, não se preocupe, ninguém lembra mesmo. Assim também como ninguém se lembra quem ou o que é Super Mega Cannon Sigma. De qualquer maneira, não se preocupa porque eu vou refrescar sua memória, jovem esquecido. Coice Areta é a fusão de Koitsukai, Panseia e Borareta, máquinas inteligentes criadas pelo Dr. Paparone no Universo 3. Enquanto Super Mega Cannon Sigma é a fusão de Neri, Rivet e Bizu, máquinas mutantes criadas pelo Dr. Mil. É óbvio que só por essa descrição que eu dei, você já conseguiu perceber a semelhança de ambos. Tanto Coice Areta quanto Super Mega Cannon Sigma é a fusão de 3 seres máquinas criadas por um cientista maluco. E agora provavelmente você pode estar pensando: mas Nelson, eles nem são parecidos visualmente. E além disso, fusão de robô gigante não é uma coisa exclusiva de Dragon Ball, tem no Power Rangers. Sim, meu amigo, eu concordo com você. Realmente a inspiração raiz, tanto para o Coice Areta quanto para o Super Mega Cannon Sigma, deve ter sido os robôs gigantes do Super Sentai mesmo. Até a gangue Pilaf já fez fusão de robôs. Então, não tem como falar que Coice Areta foi inspirado unicamente no Cannon Sigma. Contudo, todos os detalhes de ambos nos leva a crer que houve sim uma inspiração no robozão do GT. Para começar, o Universo 3, até onde a gente sabe, é um universo de máquinas, assim como o planeta M2 do Cannon Sigma. Depois, tem o fato de ambos os trios de máquinas terem sido criados por um cientista maluco. E por último, ainda tem o fato de que ambas as fusões se fundiram mais uma vez para criar um ser mais poderoso ainda. No caso do Super Mega Cannon Sigma, ele se fundiu com o Ryuji, e no caso do Coice Areta, ele se fundiu com o seu próprio criador, o Dr. Paparone. 3. Zirloin, Rabanha e Zarbuto, inspirados em Ryuji, Baby e Dr. Mil. Zirloin, Rabanha e Zarbuto são 3 guerreiros do Universo 2 que ficaram mais conhecidos por terem herdado os poderes do amor e os modelitos de Ribriane, Kakunza e Rose. Contudo, antes de ganharem os maravilhosos poderes do amor, todos esses 3 guerreiros do Universo 2 que eu citei aparentavam ter alguma coisa familiar, alguma coisa que a gente já tinha visto antes, principalmente para quem assistiu Dragon Ball GT. Isso se deve ao fato de que todos os 3 foram inspirados em vilões de Dragon Ball GT. Para começar, temos o mais parecido, que é o Zarbuto, que foi inspirado no Dr. Mil. Ambos têm uma estrutura corporal parecida, ambos têm bigode e ambos usam capacete. Especula-se até que Zarbuto seja um tiço furudinho assim como o Mil. Eu sei que só olhando para os dois pode parecer coincidência, mas espera um pouquinho que você vai ver que não é. Pois, na sequência temos Zirloin, que foi inspirado em Ryuji. Ambos têm estrutura grande, ambos têm pele azul e olhos vermelhos, e ambos têm capacete e armadura dourada. Mais uma vez, eu sei que isoladamente parece apenas um jogo de coincidências, mas agora nós já temos 2 personagens que têm muitas coincidências com vilões de Dragon Ball GT. O que nos leva ao terceiro personagem, o Rabanha, que foi inspirado no Baby. Sim, eu sei que inicialmente o Rabanha não se parece tanto assim com o Baby, mas
Depois de perceber que Zarbuto e Zirloin foram inspirados em Mew e Hilde, você começa a ver que na verdade Rabanha tem algumas características que lembram sim o Baby. Ambos têm a mesma estatura corporal, ambos têm o corpo todo à mostra, dividido em partes com relevos, e o principal de tudo, ambos têm olhos sem pupilas, como se fossem lentes de um óculos na cor azul claro. E sim, eu concordo que parece que eu tô forçando, principalmente com o Rabanha, mas quando a gente coloca os três em perspectiva, faz sentido sim a ideia das inspirações. Tipo, eu consigo ver a intenção deles ao fazerem os três personagens desse jeito, como se fosse uma brincadeira com esses vilões do GT. Aliás, essas inspirações se trata disso, apenas uma brincadeira. 4. O ritual do Deus Super Saiyajin inspirado na carga de energia dos Saiyajins. Se você assistiu Dragon Ball GT e Dragon Ball Super, deve ter se lembrado dessa cena aqui do Goku recebendo energia do Goten, do Gohan e do Trunks quando viu o ritual do Deus Super Saiyajin, correto? Pois saiba que você não viu isso sozinho. Muita gente pensou exatamente a mesma coisa, e apesar de não ter como a gente confirmar que uma coisa foi inspirada na outra, é evidente que uma coisa se parece muito com a outra. E mais ainda, galera, o ritual para invocar o Deus Super Saiyajin parece com a cena em que o Baby Vegeta recebeu a energia de outros 4 Saiyajins. Tudo é muito parecido, exceto pela quantidade de Saiyajins. No ritual do Baby Vegeta foram 5 Saiyajins, e no ritual do Deus Super Saiyajin foram 6 Saiyajins. Fora isso, é praticamente tudo igual. Tem a parte em que todos dão as mãos, tem a parte onde aparece um círculo de energia, e como se a semelhança já não fosse suficientemente grande, no final, o Baby Vegeta até ganha uma nova forma, assim como aconteceu com o Goku, que ganhou a forma Deus Super Saiyajin. Como eu já disse, não tem como a gente provar que o ritual do Deus Super Saiyajin foi inspirado nessa cena do GT. Contudo, galera, a semelhança é tão grande que também não tem como a gente descartar essa possibilidade. 5. O lenço do Trunks inspirado no lenço do Trunks. Esse item aqui talvez até cause alguma controvérsia entre os fãs de Dragon Ball, mas é fato que pelo menos parece que o Trunks de Dragon Ball Super teve uma leve inspiração no Trunks de Dragon Ball GT. Sim, eu concordo, o Trunks de Dragon Ball GT é terrível, não se parece em nada com o Mirai Trunks e nem com o Trunks de Dragon Ball Z. Mesmo assim, eu diria que quando ele tira aquele blazer marrom e fica apenas com a camisa preta e o lenço azul amarrado ao pescoço, visualmente ele até que fica legal. E inclusive é por isso e por outro motivo que eu acho que o lenço no pescoço do Trunks de Dragon Ball Super foi inspirado no lenço do pescoço do Trunks de Dragon Ball GT. Eu me lembro muito bem que quando o visual do Trunks em Dragon Ball Super foi revelado, muita gente lembrou na hora do Trunks do GT. E é inevitável fazer essa associação, afinal é o mesmo personagem usando a mesma peça específica. E veja bem, eu não estou dizendo que se trata do mesmo lenço ou que esses lenços têm alguma ligação. Só tô dizendo que faz sentido imaginar que a ideia veio pelo seguinte motivo. Galera, a gente vai fazer novo visual para Trunks em Dragon Ball Super. Alguém tem alguma ideia? Olha, no GT ele usava um lencinho no pescoço, o que vocês acham? Oh, gostei da ideia, vamos fazer. Agora, olha só que legal. Imagina que em algum momento a gente descobre que Dragon Ball GT é um futuro alternativo de Dragon Ball Super, onde, obviamente, coisas diferentes aconteceram, mas que mesmo assim o pequeno Trunks conheceu o Trunks do futuro, que usava um lenço no pescoço, e no GT ele usa um lenço no pescoço justamente porque foi inspirado pelo Trunks do futuro que viu quando era criança. E mais doido ainda, imagina se o Trunks de Dragon Ball Super, quando crescer, começar a usar um lenço no pescoço. Isso seria uma referência tanto ao Trunks do futuro quanto ao Trunks de Dragon Ball GT. E seria de explodir a cabeça! 6. O Atagashi inspirado no Baby. É claro que a ideia de um parasita que infecta um corpo e utiliza este corpo como um hospedeiro não é exclusiva de Dragon Ball. Mas é claro que quando a gente vê uma coisa assim acontecendo em Dragon Ball, a primeira referência que a gente procura é no próprio Dragon Ball. E se a gente tá falando de um ser que infecta corpos e utiliza esses corpos para fazer o mal, não tem como não lembrar do Baby. Assim como o Baby infectou e se hospedou no corpo do Trunks e depois do Vegeta e lhe deu transformações, o Atagashi também infectou alguns corpos até chegar ao corpo de Barry Ken e lhe deu transformações. É óbvio que visualmente as transformações não são semelhantes e a história do Atagashi no Super é bem menor que a do Baby, que foi uma saga inteira no GT. Mas o modo operante dos dois é o mesmo: infectar e ficar mais
forte. Então, pelo menos pra mim, foi impossível não se lembrar do Baby ao ver o Watagashi infectando pessoas, infectando o Barry Ken e lhe dando transformações. 7. Barry Ken monstro inspirado no Super Saiyajin 4 do GT. Mullets compridos, corpo todo coberto de pelos, peitoral e abdômen em destaque sem pelos. Não, eu não estou falando do Super Saiyajin 4, eu tô falando do Barry Ken infectado pelo Watagashi. Sim, meu amigo, você pode chorar, você pode espernear, você só não pode dizer que o Barry Ken infectado pelo Watagashi não lembra o Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT. O design é o mesmo. Se Goku e Vegeta também tivessem perdido as calças, eles teriam ficado iguaizinhos ao Barry nessa forma, com pelos por todo o corpo à mostra. Sendo que a única grande diferença aparente entre o Khan Monstro e o Super Saiyajin 4 seria o cabelo estiloso. Enquanto os cabelos de Goku e Vegeta ficaram muito estilosos no Super Saiyajin 4, o de Barry Khan ficou zoadaço. Contudo, ainda assim, vale ressaltar aqui que o cabelo do Khan cresceu quase no mesmo estilo, ali no pé da nuca, no que a gente chama de mullets. É óbvio, eu nem precisaria estar falando isso aqui, mas essa transformação do Barry não tem relação nenhuma com o Super Saiyajin 4. Certamente foi apenas uma inspiração e até mesmo uma brincadeira. Ainda mais se a gente considerar que o Barry foi infectado por um alienígena como o Baby, que foi o vilão que despertou o Super Saiyajin 4. Pra mim, isso foi tipo a Toei falando: olha essa zoeira que a gente tá fazendo com o GT, olha! O vilão foi inspirado no Baby! A transformação parece com o Super Saiyajin 4! Toei, eu peguei a referência, fica tranquila. Oi, eu não sou o Goku e se você gostou dessa lista de 7 coisas, vai gostar dessas outras listas de 7 coisas que estão aí na tela. Porém, antes de assistir, lembra de deixar o like neste vídeo e se inscrever no canal se for novo por aqui, beleza? Obrigado por assistir o vídeo, arigatou gozaimasu, e a gente se vê no próximo vídeo da Casa do Kami.